Durante esse período todo que eu estou na rede municipal, sempre teve o AEE, mas agora a gente está vendo que realmente ele está sendo desenvolvido o trabalho como era para ser. Está acontecendo realmente a inclusão. A gente não tinha essa formação que está tipo agora, que é voltada para nós do AEE, entendeu? Não tínhamos. A gente veio ter de 2022 para cá. E como melhorou? Abriu mais a nossa mente, sabe? O AEE é o atendimento educacional especializado, né? A gente abrange diversas deficiências dentro do município e ali a gente vai trabalhar o desenvolvimento daqueles meninos, né? Trabalhar a autonomia dos nossos alunos, o crescimento, a inclusão deles dentro da sociedade, dentro da escola, dentro do ensino regular. Mas a educação ele vem com as formações, né? Com os materiais didáticos, como a maleta pedagógica, né? E tem a formação com o gestor, coordenador, com os professores e com as professoras do AEE. Tinha professora da nossa cidade mesmo que achava que o AEE era um passatempo do aluno, né? E agora, depois dessas formações que trouxeram para a gente, mudou a mente de alguns professores. Agora eles sabem, eles veem realmente o que é o trabalho do AEE. Para quem nunca teve uma formação, quem nunca participou, quem nunca teve ali junto, né, alguém para lhe ajudar, é muito difícil. Eu digo por experiência própria, porque é bem difícil a gente trabalhar com uma criança com deficiência sem você saber como ajudar ele. Por exemplo, no ano passado eu tinha um aluno de 9º ano e por mais que ele estivesse no 9º ano, qual a idade, qual ano que ele tinha mentalmente, né? No caso, quais atividades ele conseguiria fazer, em que ano, em que patamar ele estava para conseguir, né? E aí eu tive esse retorno com as meninas do AEE, a gente conversava sobre atividades, tinha retorno de atividades, e aí a gente foi evoluindo, foi tentando trazer o que ele conseguia fazer e tentando evoluir pouco a pouco para conseguir que ele conseguisse mais e mais cada vez, né? Quando a gente pensa em São Raimundo das Mangabeiras, foram as pessoas que trabalham hoje na São José, que é a nossa fazenda de referência na região, que falaram pra gente o quanto que era difícil acessar a educação para pessoas com deficiência. Muito também do que o Instituto faz é voltar, sair de onde que ele está, que é o macro, entender que para a gente ser macro, a gente precisa resgatar a nossa singularidade no micro, e dentro dessa singularidade a gente precisa lembrar que não é sobre o Instituto, é sobre pessoas que estão aqui nessa região, que muitas vezes elas passam por angústias que a gente não consegue alcançar porque não é o nosso território. Nós atendemos 4 escolas. Estamos abrindo mais uma no Vale Verde. Depois que a gente conseguiu essa sala, conseguimos a professora, que já trabalha aqui no turno da manhã, por que não trazer ela para a tarde? Ela é uma ótima professora e vai dar tudo certo, porque nós temos muito aluno à tarde, nós temos 5 alunos do sertão. 2 já são daqui da cidade, mas 5 são do sertão, e esses 5 estão precisando muito. Calma, concentra. Uma colega minha me disse que tinha 2 crianças na sala dela, um TDAH e autismo.
E ela não sabia o que fazer com essas duas crianças. Uma dessa menina, ela veio da escola particular, que é a melhor escola aqui do município. E estava praticamente zerada. Ela não sabia nem segurar um lápis. Aí foi quando eu soube disso, aí eu pedi à secretária para me colocar aqui, por causa dessas duas crianças. Mas tem muito mais aí nas salas, só que elas não têm laudo. O professor precisa, né? Do laudo da criança para saber o que fazer e como lidar com ela. O Mutirão da Saúde foi assim, algo inédito no município, maravilhoso, assim, que atingiu muita gente, né, com o que precisava. Eu, como participante assim, do AE, e ver aquele movimento chegar para a nossa cidade e acontecer, foi maravilhoso ver o resultado. Hoje a gente sabe que tem mãe buscando os atendimentos ainda, todos que foram encaminhados para outros médicos, buscando para os seus filhos. A gente conversa com o pai, às vezes o pai não quer aceitar, mas mediante esse primeiro atendimento, aí facilita muito. Né? Porque ele já ouviu o professor, já ouviu o diretor, o coordenador, ele já vai ouvir outra pessoa da área da saúde. E eu acho que uma outra coisa importante do mutirão é eles estarem dentro do sistema de saúde, né? Porque a partir do momento que eles receberam o encaminhamento, eles estão dentro do sistema, né? E aí a dificuldade que a gente tinha era isso, que o pai não ia buscar e o atendimento primário ali para ele estar dentro do sistema e conseguir os outros atendimentos, né? Então acho que esse pontapé foi bem importante nesse. O Ian, ele começou, ele não tinha coordenação motora na mão. Ele não sabia ler, ele não sabia escrever. E eu fiquei num momento que eu estava entrando em desespero, porque ele já foi para o primeiro aninho, do primeiro período até o primeiro ano, ele não sabia de nada. E juntamente com a escola, eu levei ele na psiquiatra, e lá foi dado o diagnóstico dele, que ele tem TDAH, hiperatividade, e entre outras coisas. A escola pediu para mim colocar ele no AEE, coloquei ele no AEE e daí foi que começou as evoluções dele. E, aos poucos ele está desenvolvendo e já desenvolveu bastante. Ele já começou a ler, ele já sabe escrever, tirar do quadro, coisa que ele não sabia. Tem muitas outras coisas que ele não sabia de nada e hoje ele já sabe de bastante coisa. E tem me ajudado demais. Tanto ele como outras mães que eu vejo falando também. Eu vejo o desempenho delas na escola. E é um projeto maravilhoso. Sempre quando elas vinham, trazia cada vez uma formação diferente para os professores, para os pais, importante também, né? Porque os pais também precisam ser informados e ser informados para poder eles lidarem com as crianças deles. Teve uma mesmo que acho que cursou o 5º ano umas 5 vezes, não foi, Jana, por aí assim? Porque ela não aceitava que ela fosse para o fundamental maior. Né? Não aceitou que ela fosse para o fundamental maior. Nós assumimos. Aí a gente conversou, chamou a mãe, conversou, né? Se ela não queria colocar ela no fundamental maior, para ela conhecer outras pessoas, outras realidades. E ela falou que não, que preferia tirar da escola. Essa formação, ela não ajuda somente os alunos com deficiência, porque muitas vezes nós temos alunos dentro da sala de aula que a gente pensa que ele está entendendo. E com essa capacitação, ajudou o professor a chegar, né, a esse aluno para tentar ajudar ele no aprendizado. Além da gente compreender a diferença. Por exemplo, no ano passado, por mais que eu tivesse esses 2 alunos que tinham deficiência, existia muita diferença de um para o outro. Então, o material que era passado para um não poderia ser passado para o outro, porque cada um tinha sua característica de aprendizado. Né? Então, foi essencial. As capacitações elas foram essenciais nesse processo. Para a gente compreender, primeiro, conseguir ver como é que eles são para poder saber, para poder entender o que a gente poderia fazer. Então, acho que foi excelente. Deu um quentinho no coração quando eu entrei, de ver os materiais sendo utilizados e esses materiais que as professoras também desenvolvem em oficinas que a gente realiza aqui com elas. Então a gente faz a formação do AE,
mas em paralelo elas fazem as oficinas. Então a gente deu o primeiro pontapé, que foi puxar o material para que elas pudessem desenvolver os próprios materiais. E muito disso veio pela maleta, porque elas conseguiram enxergar a possibilidade dentro da maleta de fazer materiais diferentes e sair do caderno. Aqui é uma situação problema, né? Sofia tem 11 cadernos e Laila tem 13. Então ele vai fazer a operação, vai fazer o resultado e vai conferir a resposta no adesivo. Que foi mais assim um recurso, né, pedagógico para a gente, para ajudar. Aí vou fazer a dinâmica com eles. Números e quantidades, né? Aí eles contam aqui as bolinhas, aí vão colocando aqui, ó. A gente conseguiu, primeiramente, trabalhar sequências, então ele conseguia escrever do 1 ao 10, do 10 ao 20, do 20 ao 30, terminou o ano escrevendo do 1 ao 200, então foi uma evolução gigantesca. Também sequência de número, antecessor, sucessor, ele já conseguia identificar qual era o número que vinha depois, qual era o número que vinha antes. E a gente, surpreendentemente, a gente conseguiu também trabalhar operações, adição e subtração com esse aluno, mesmo que simples, com 2 algarismos, mas ele conseguia fazer. Então foi algo assim, foi muito gratificante ver que aquele aluno que não conseguia sequer escrever o algarismo correto, conseguia fazer as operações. A gente percebeu também a evolução dele em questão de comportamento em sala. Às vezes ele era agitado. Então, quando ele tinha atividade para fazer, ele estava calmo. Ele já até perguntava, chegava na sala, tia, cadê minha atividade? Aí ele já pegava a atividade. E também o coletivo de sala. Eu tinha alunos, colegas dele, que eram o meu suporte, que ajudavam ele a fazer a atividade. Acompanhavam a aula e quando ele tinha alguma dúvida, ele perguntava ou para mim ou para o colega. Então, foi algo que a gente viu que dava para fazer. Por mais dificuldade que a gente tivesse, dava para a gente conseguir adaptar essas atividades para ele, mesmo que não com a complexidade do conteúdo que tinha no 9º ano, mas dava para fazer com que ele evoluísse. E aí a gente viu que melhorou a interação, a chamada, ele não respondia a chamada, ele começou a responder a chamada. A gente falava o nome dele, ele respondia presente. Pronto, agora o outro bracinho, ó. Depois a gente tira aqui, o outro bracinho, vai lá. Essa foto, para mim, é a expressão do Mais Educação. Hoje ela faz atividades de equilíbrio, uma mais linda que a outra, quando a Edmar manda lá. Então, para mim, ela é a representação do Mais Educação. É ela e o Gabriel, mas o Gabriel no sentido de que, não do cognitivo, mas do emocional, assim, o quanto ele se descobriu enquanto aluno, assim, a independência dele hoje na Dom Ele tá lá no regular. E teve um professor da rede regular que falou que, dando exemplo daquele dia da aula, disse assim, eu dei aula hoje de geografia para o Gabriel, o único aluno do 6º ano que estava participando da minha aula de geografia era o Gabriel. E quem que estava te ajudando a fazer essa prova? Tia Joyce. Tem uma professora que te apoia? Tem. E como que é o seu dia a dia? Você vai para a sala de aula, daí depois você recebe acompanhamento? Como que é? Não, a tia fica lá comigo. Ela acompanha junto com você? Até a hora de ir embora. Esse projeto ele é uma apresentação clara e com parceria entre os setores da sociedade, o privado e o público. Esse setor ele veio, impactou e transformou vidas, gerando resultados significativos e duradouros.
Música